Se tu está se preparando para o vestibular da URGS, então esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar os 3 tópicos que mais caem na prova de matemática da URGS. E se tu dominar esses assuntos, com certeza aumentarão as suas chances de mandar bem. Além disso, se tu quiser saber como resolvê-los, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar dicas especiais para gabaritar essas questões. Vamos lá? Fala pessoal, como vocês estão? Para quem não me conhece, sou Adriano Albuquerque Júnior, sou estudante de Engenharia Mecânica na URGS e hoje eu vim trazer os 3 assuntos mais cobrados na matemática URGS, certo? Vamos começar então. Antes de mostrar os 3 assuntos mais cobrados, eu quero mostrar para vocês como encontrar quais são os conteúdos que caem de fato no vestibular da URGS, tá? Para isso, eu preparei aqui para vocês alguns slides e inicialmente mostrando os conteúdos, né? Onde é que a gente encontra isso? Deixa eu mostrar aqui rapidinho antes de a gente falar sobre eles especificamente. Você vai vir aqui no Google e vai escrever Coperse URGS e aí o ano do vestibular, caso 2025, sempre um ano após, né? Vamos clicar aqui em primeiro link, concurso vestibular, e aqui tu vai ter absolutamente tudo sobre este concurso, né? Então, a inscrição, dia do pagamento, as provas, data das provas, formulário de inscrição. E onde é que a gente encontra essa informação? Aqui em Manual do Candidato, tá? Em Manual do Candidato, eu já deixei aberto aqui para nós, aqui. Você vai vir bem lá no finalzinho, onde estão os programas das disciplinas, tá? E aí aqui tem absolutamente tudo, aí matemática, conjuntos numéricos, variáveis e funções, e ali estão todos os tópicos que podem cair na prova, tá? Progressões, logaritmos e assim vai, tá? Aqui eu mostrei matemática, mas se tu quiser observar ali também, ó, língua estrangeira moderna, absolutamente tudo tá aqui. As leituras obrigatórias, aqui acredito que é língua portuguesa, literatura em língua portuguesa, né? Redação e aí por diante, tá? Então é aqui que vocês encontram. Eu vou deixar o link aqui na descrição, pode acessar por ali direto, tá? Vamos voltar aqui então para a nossa análise inicial. Então, inicialmente eu trouxe aqui como eram os editais lá em 2020, 19, 18, 17 para trás, né? Como era antes da pandemia, tá? Adriano, mudou depois da pandemia? Só formatação, os conteúdos são mesmo. Para não dizer que tem algo diferente, eu achei uma coisinha diferente que eu vou mostrar aqui também, tá? Mas são os mesmos conteúdos. Tu vai pegar ali, tu vai ler, tu vai ver que é exatamente a mesma coisa. Então, 20, 19, 18 e 17. E aqui eu trouxe também 25, 24, 23, 22, tá? São os programas específicos de matemática que estão dentro do manual do candidato do vestibular, tá? É a mesma coisa, só que se for ver tá mais extenso, eles não separaram ali em 2 colunas, mas é exatamente o mesmo conteúdo, tá? Qual é a única diferença? Isso aqui que eu achei lá do edital de 2019 para 2025. Nesse de 2025 teve um erro de formatação ali. Só isso, tá? De conteúdo não tem absolutamente nada, tá? Então, vamos entender agora quais são os 3 assuntos que mais caem, né? Eu vou mostrar para vocês uma ordem, vou mostrar as questões, como é cobrado, e depois vou ensinar também como resolver para gabaritar essas questões, tá? Então, estão aqui os 3 assuntos mais cobrados dentro da prova de matemática da URGS. Funções, geometria e porcentagem. Adriano, mas isso é muito genérico. Não. Eu vou especificar aqui exatamente o que cai mais dentro dessas 3, tá? Em funções, o que mais cai são funções de segundo grau. Famosa equação de Bhaskara. Existe um modelo bem clássico de questões dentro da URGS. A prova da URGS, ela é clássica, são sempre as mesmas questões, de maneira distinta, é óbvio, né? Mas o primeiro, funções, sempre vai ter isso, e principalmente funções de segundo grau. Quando a gente vai para geometria, plana e espacial, tá? Isso aqui é cobrado plana, espacial e analítica, tá? Mas plana e espacial que mais cai e que dá para gabaritar com certeza essas questões, tá? E por fim, porcentagem, que a gente vai ver um método bem fácil de aprender, que pode ter certeza, tu vai acertar essa questão dentro da prova da URGS, tá? Então são esses 3 assuntos, funções, geometria, porcentagem, específico, funções, segundo grau, geometria plana e espacial. Vou te mostrar agora como eles cobram, tá? Vamos para funções em específico, funções de segundo grau. O que a URGS quer saber aqui? Raízes da equação. Adriano, é Bhaskara? É Bhaskara. Simplesmente isso, tá? Tem como a gente resolver de maneira mais fácil, né?
E até vocês conseguem ver aqui que vai ter ali, ó, x quadrado não tem nada na frente do x, isso facilita a resolução, né? Mas é simplesmente isso, é encontrar as raízes e aí fazer alguma operação, resolver alguma expressão que eles querem. Ali, por exemplo, ó, se a e b são raízes da equação, resolve as raízes da equação, então o valor de a vezes b elevado a mais b, deu, só resolver a expressão. Mesma coisa, se p igual a 10 e q são as raízes da equação, então o valor de s é isso, olha ali, ó, vestibular da URGS 2024, questão 48. Vestibular da URGS 2023, questão 48, mesma coisa. Puxei aqui também 2022, A e B, raízes da equação, resolve a expressão, mesma coisa, na mesma ordem. Então, por isso que eu puxo bastante o pessoal para resolvam a prova da URGS na ordem que vocês vão saber. Inicialmente, resolver sempre na ordem, porque depois, ó, qual que eu tenho facilidade? Beleza, já vou lá para a questão 48, depois eu volto para 46, no dia do vestibular já vai estar treinado. Vai pegar a última, eu sei que é muito fácil, passa para a última, vai direto na última, certo? Então é por isso que é importante a gente entender a ordem. E peguei uma lá de 2020 para reafirmar para vocês que é sempre a mesma coisa. Se a equação x² mais 2x menos 8 igual a 8 tem as raízes, resolve a expressão. Certo? Então, o primeiro tópico, funções. Função de segundo grau, raízes da equação. Vamos ver depois técnicas para resolver isso aqui bem rapidinho, tá? Segundo assunto, geometria. E olha aqui que bacana de novo. O que pede? A área do círculo sombreado é, em 2024. Vamos para 23. Sabendo que a área do círculo sombreado chega a ser engraçado, né? São geometrias distintas, é claro, né? Mas é sempre a mesma base, é sempre a mesma coisa, tá? Vamos ali para 2022. A área da região sombreada é, o que a gente tem ali? Quadrados, semicírculos, um quarto de círculo, mesma coisa. 2020, a área da região sombreada é quadrados e círculos, tá? Vai ser sempre quadrados e círculos? Não, vai ter vezes que vai ter retângulo, vai ter um triângulo, é claro, né? Dentro da geometria plana. Aqui eu mostrei mais geometria plana, geometria espacial, mesma coisa, tá? Para não ficar muito comprido aqui. A URGS tem esse padrão, tu precisa estudar esse padrão e com certeza tu vai te dar bem, tá? Vamos lá então, agora para porcentagem. Porcentagem geralmente vem no final da prova, tá? Aqui a gente vê 58 ali, questão 58, e é uma questão que fala sobre o número de novos casos de câncer no Brasil entre homens e mulheres, e lá embaixo vai dizer ali, em mulheres o número de casos de câncer de pulmão corresponde a menos de 20% do número de casos de câncer de mama. Lá na terceira, em mais de 30%. Então é sempre isso, as questões de porcentagem, mais que, menos que, cerca de, maior que, 10%, 20%, 30%, 15%. Aqui, 2023, uma queda de 70%, um aumento superior a 10%. É a mesma coisa, pessoal. Vamos puxar ali, ó, 22. Primeira alternativa, de mulheres é cerca de 30% maior. Vai ser sempre assim. Isso aqui sempre vai ter na prova da URGS. Vai ser um gráfico grande, provavelmente vai ocupar talvez a folha inteira ali, mas é algo que é fácil de analisar. Puxei aqui 2020 também, mesma coisa. Cresça mais de 20%, mais de 100%, cresceu mais do que, sempre a mesma coisa, certo? Então o que eu quis mostrar aqui é que de fato, na matemática URGS, tudo é métrica. A gente acabou de ver funções, geometria, porcentagem, sempre da mesma maneira. Vamos entender agora como resolver para que tu consiga gabaritar essas questões que são as mais cobradas dentro da prova da URGS. Vamos lá, pessoal, começar então por funções específicas, funções de segundo grau. Vamos lembrar qual é a forma, então, dessa função. Ela é dada por ax elevado ao quadrado mais bx mais c, que é o termo independente. Tá? Como a gente resolve ela, então, pode ser através da fórmula de Bhaskara, né? Onde a gente vai ter as raízes da equação ali, o x' e o x duas linhas, ou x1, x2, tanto faz, que vai ser dado por menos b, mais ou menos raiz quadrada de b elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso sobre
2A. 2 vezes A, certo? A outra maneira de a gente resolver é através da soma e produto. Para isso, a gente resolve pensando que uma raiz vezes a outra, então, x1 vezes x2 tem que ser igual ao C. E x1 mais x2 tem que ser igual ao B com sinal trocado. Adriano, eu vi que isso é diferente. Sim, é diferente, aqui tem sobre A, mas isso aqui eu vou mostrar para os casos onde o A é igual a 1. Por quê? Porque eu acabei de te mostrar. Na maioria dos casos já aparece x ao quadrado, então estou mostrando de fato o que é cobrado na prova da URGS, certo? Então se não tiver o A igual a 1, tu só vai pegar isso aqui e tem que ser por A, tá? Mas vai ser isso daqui, tá? É a URGS. Então, vamos lá para gráficos, que é outro ponto que é bom que a gente entenda, né? Funções no geral, é importante que a gente entenda todos os gráficos de todas as questões, porque vai aparecer, tá? Mas a gente está focando aqui nos 3 que mais caem. Então, vamos ver os gráficos de segundo grau. O que a gente precisa entender ali do primeiro termo, o A, tá? Quando a gente tiver um A positivo, tá? A gente vai ter a concavidade da parábola, função de segundo grau, voltada para cima, aqui, ó. Quando a gente tiver um A negativo, a gente vai ter a concavidade voltada para baixo. Não ficou bem uma parábola isso aqui, né? Mas tudo bem, dá para entender. Aqui está o eixo, tá? O B. O que é o B? O B ele mostra a inclinação em que a parábola corta o eixo Y. Então, se eu tenho um B positivo, o que eu consigo prever? Que a minha parábola ela vai cortar aqui o eixo Y, ó, crescendo. Mesma coisa aqui para o B negativo. Eu já sei que vai cortar decrescendo. Então consigo ver isso. Vou alterar aqui até um pouco a cor para a gente ver um pouco melhor. Ó, aqui está crescendo, B positivo, aqui decrescendo, B negativo. Tá? Por fim, o C é o valor que corta em Y. Então o C vai ser sempre aquele valor que vai cortar em Y. Se eu tenho aqui essa parábola, aqui onde está cortando no eixo Y é o meu valor do C. Então, esse C aqui, por exemplo, nesse caso poderia ser menos 2, tá? Tanto faz. Mas o que eu quero dizer é sempre o valor que vai cortar no eixo Y. Fechou? Tendo isso, resolve qualquer questão de função de segundo grau, tá? Ou Bhaskara, ou soma e produto, e entendendo os gráficos. Vamos seguir agora então para geometria. O que a gente precisa saber aqui de geometria? As fórmulas para áreas e volumes, tá? Isso aqui vai ser sempre assim, eu vou mostrar as fórmulas e depois vou dar a dica de como o que a gente deve ter atenção para a prova da URGS, tá? Então, fórmulas. Círculo, lembrar, área dado por π vezes o raio elevado ao quadrado. Aqui eu tenho um quadrado de lado A vezes A, que é A também, tá? Triângulo, base, altura A, aqui, tá? Vezes altura, dividido por 2. Trapézio, tá? Base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Vamos para espacial. Volume, tá? Então aqui a gente está, na plana a gente está falando de área, na espacial a gente vai falar de volume. Esfera, 4/3 de πr, que é o raio, ao cubo. Aqui eu tenho um paralelepípedo, A vezes B vezes C. Aqui eu tenho um prisma cilíndrico, então vou ter área da base ali, que é π vezes r elevado ao quadrado, vezes a altura desse meu prisma. Cone, tá? Área da base, π vezes r elevado ao quadrado, vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Ah, Adriano, como eu vou lembrar? Pessoal, isso aqui tem que falar, tá? πr elevado ao quadrado, a ao quadrado, 4/3 de πr ao cubo, πr ao quadrado vezes a altura. Tem que falar, tem que olhar para as fórmulas e ir falando. É só assim, tentando ensinar. Eu já falei isso em outros vídeos. É só assim que tu vai aprender de fato, tá? Qual é a dica principal aqui para as questões de geometria na URGS, tá? Decomposição.
E aí eu coloquei ali uma das questões que a gente já viu, tá? Porque vai ser sempre isso daqui, eles vão querer uma região sombreada. Então tu tem aqui dois círculos e essa região sombreada entre eles. O que que eu vou fazer aqui? Pô, eu sei que aqui eu tenho um quadrado. Lá inicialmente vai dar as informações, os lados são iguais, raios iguais, que é o suficiente, tá? Então se aqui eu tenho um quadrado de lado A, esses meus raios dos cilindros são A sobre 2. Como é que eu vou calcular aquela região sombreada? Eu vou calcular a área de um quadrado. E o que que eu vou fazer? Eu vou tirar 2 semicírculos. Tirar 2 semicírculos é a mesma coisa que eu tirar um círculo. Então a área da região sombreada vai ser a área do quadrado, de lado A ao quadrado, menos a área de 2 semicírculos, que é a área de um círculo, que vai ser dada por π vezes o R. Qual que é o R? É A sobre 2. A sobre 2 elevado ao quadrado. É isso daqui. É resolver, não precisa colocar número, não precisa colocar nada, só resolver as operações ali e ver a alternativa que melhor corresponde. Essa é a dica principal para as questões de geometria. Isso aqui vai ser na plana, vai ser no espacial, só seguir isso aqui que tu vai gabaritar essas questões. Vamos fechar agora então com porcentagem. E aqui também está uma dica para resolver todas as questões de porcentagem. Adriano, o que que eu preciso saber? Isso aqui, 100, 10, 1, 55. Grava na tua cabeça, 100, 10, 1, 55. Com isso eu consigo resolver todas as questões de porcentagem, tá? Por quê? Tu precisa entender isso aqui para calcular qualquer outra porcentagem. O que é 100%, eu já deixei ali, ó, 100% de 127. Próprio 127. 10%. Eu tenho outros vídeos ensinando a calcular isso, eu vou fazer outros também um pouco melhor. Resumindo aqui, 10% desce uma casa, 12,7. 1% desce mais uma casa, 1,27. Se eu quisesse saber, por exemplo, quanto que é 0,1%, o que tu imagina que vai ser? Só descer mais uma casa, 0,127, certo? 50%. Quanto é que é 50% de 127? É a metade, simplesmente assim. Quanto é que é a metade de 100? 50. Metade de 20 é 10. De 7 é 3,5. Outra dica valiosa aí. Quanto é que deu isso aqui? 63,5. 50% então 63,5. 5% desce uma casa, 6,35. A partir daqui, esquece, tu resolve qualquer questão. Por quê? Se eu te perguntar quanto é que é 23,5% de, vamos pegar aqui o valor de 60, tá? O que que tu vai fazer aqui? Tu vai calcular aqueles valores ali, tá? Como é que a gente calcula isso? A gente vai pegar aqui, a gente quer saber 23,5%. Então, 23 é a mesma coisa que 2 vezes 10%, isso aqui dá 20%, 3 vezes 1%, e depois 0,5%. Tá? Isso aqui vai dar 23,5%. Aí a gente faz a tabelinha. 100, 10, 1, 55. 100% de 60 é 60. 10% é 6. 1%, 0,6. 50 é metade, 30, 5. Desce uma casa, 3, 0,5. Só descer mais uma casa ali, 0,3. Tá? Então aqui eu vou ter 2 vezes, quanto é que é 10%? 6. 3 vezes, quanto é que é 1%? 0,6. Quanto é que é 0,5%? 0,3. Isso aqui vai dar 6 vezes 2, vai dar 12. 3 vezes 0,6 vai dar 6 vezes 18, 1,8. E 0,3. Quanto é que vai dar isso aqui? 12, 13, 13,8 mais 0,13. Então só somei isso aqui em grupos, tá? Isso aqui vai dar 8, 10, 11, sobe 1, 4, 1, 14,1. Matamos questão de porcentagem. Sempre assim, grava essa tabelinha, 100, 10, 1, 55, tu resolve todas as questões de porcentagem. Então,
esses são os 3 tópicos que mais caem na prova de matemática da URGS. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar aqui. Se tu ficaste com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. E se tu gostou, não esquece de curtir e compartilhar com os amigos que também estão se preparando para o vestibular da URGS. O nosso único concorrente somos nós mesmos. Grande abraço e nos vemos na próxima.